Fala família Palmeiras, olha só, é o fim da era Rafael Veiga no Palmeiras, mas antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, hype o vídeo, comenta, dá aquela força pra nós, família, não perde tempo. E bora lá, vamos comentar aí um pouquinho sobre as principais notícias, você tá ligado, tudo que rola no mundo Palmeiras você fica sabendo aqui. E de fato, ontem tivemos aí Palmeiras e Atlético Mineiro, estreia no Campeonato Brasileiro, né? Embora tenha sido um empate aí com muitos erros defensivos e tem muita coisa para a gente pontuar com relação ao jogo de ontem, porém coisas muito semelhantes ao que já foi pontuado com algumas partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista, né? A gente segue ainda um tanto quanto frágil, um time frágil defensivamente falando, um time que comete muitos erros, né? Então você vê aí que os últimos gols que o Palmeiras tomou aí, se você pegar aí um compilado, né? São sempre gols bobos, são sempre erros. Cara, é complicado, mas eu não quero tomar muito tempo para a gente falar aqui a respeito do jogo de ontem. Um empate fora de casa com o Atlético Mineiro não é o pior dos problemas, acho que é aceitável de certa forma. Fica aquele gostinho porque a gente sabe que se o time tivesse errado menos, principalmente defensivamente falando, a gente teria saído com a vitória. Mas é completamente normal empatar com o Atlético Mineiro fora, ainda mais início de temporada, primeira rodada somente do Campeonato Brasileiro. Então tem muito jogo pela frente ainda, nada perdido, nenhum desespero com relação a um empate. Mas a gente precisa citar aí que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o fim de uma era no Palmeiras, né? Não somente Rafael Veiga, mas acho que essa era vencedora que a gente viveu nos últimos anos, né? De muitos títulos, com jogadores que ficaram e sempre estarão marcados na história do Palmeiras, né? O caso de Everton, que já saiu. Eu confesso que eu era um tanto quanto crítico do Marcos Rocha e do Mike, mas também estão marcados na história do Palmeiras. Dudu, cara, ontem dolorido, né? Tipo, pô, dói você ver o Dudu jogando contra o Palmeiras. Enfim, você vê o Dudu e o Palmeiras no mesmo campo e o Dudu usando outra camisa. Acho que por toda a representatividade que o Bachola tem aí e ídolo máximo também do Palmeiras, acho que juntamente com o Rafael Veiga são os dois maiores ídolos dessa história recente do Verdão. Mas a gente precisa comentar aí um pouquinho a respeito, né, do Rafael Veiga, cara, que dispensa comentários. Acho que já há algum tempo eu vinha criticando o Veiga pelas suas atuações. De fato, não jogou bola em 2025 e tem um 2026 que segue abaixo tecnicamente, mas isso não apaga tudo que ele já fez com a camisa do Palmeiras. Jogadores como o Veiga, ainda que não rendam mais dentro de campo, eu acho que a gente tinha que ter no elenco para sempre. É lógico que o cara não vai ficar satisfeito estando ali somente no banco de reservas, sem atuar. A gente também não quer que atue porque não rende mais, então, de certa forma, o melhor pro Veiga, o melhor pro Palmeiras é, de fato, ele procurar novos ares, mas assim, cara, gratidão ao Rafael Veiga por tudo que ele fez com a camisa do Palmeiras. Rafael Veiga sempre foi um torcedor dentro de campo. Acho que dentre todos os jogadores sempre foi aquele que teve mais identificação, sempre foi aquele que desde muito novo entendeu o que é ser Palmeiras, entendeu o que é ter o sangue verde, entendia o que era um clássico contra o Corinthians, o que era um clássico contra o São Paulo. Era um jogador que dificilmente pipocava em jogos grandes, o mais decisivo dessa história recente do Palmeiras, que nos deu tantas alegrias. Quantas vezes eu gritei gol de Rafael Veiga, quantas vezes Rafael Veiga me deixou rouco, seja em casa, seja no estádio, e enfim, chegamos ao fim dessa era. É triste de certa forma, a gente começa a pensar e relembrar, né, de tudo que aconteceu aí nos últimos anos e como fomos felizes juntos, Rafael Veiga, mas o que fica agora é realmente a admiração e o respeito pelo excelente profissional que sempre foi com a camisa do Palmeiras. Um ídolo que para sempre estará marcado na história e quem sabe não volta a jogar com a camisa do Palmeiras no futuro, né? Mas ainda que não volte, com certeza está marcado. Né? E para mim o Rafael Veiga tem que subir um busto dele do lado do Marcos, lá no palestra. É um cara assim, pô, que tá na prateleira dos maiores, sabe? Rafael Veiga está na prateleira dos maiores e sempre terá a admiração da torcida. É o que eu falei, não vinha mais rendendo dentro de campo e o melhor para os dois lados é que procure novos ares. Mas a gente
sente falta de ter um palmeirense dentro de campo, um palmeirense vestindo a camisa do Palmeiras em todos os jogos. Então o que resta é desejar boas sortes ao Rafael Veiga e boas sortes ao Palmeiras também, porque agora com a saída do Veiga a gente ainda precisa da contratação de jogadores que ocupem essa posição, assim como jogadores que ocupem a posição do Aníbal Moreno, que também saiu, Mikael saiu, Bruno Rodrigues está saindo, Felipe Anderson pode sair, Luigi, negociações encaminhadas com o Atlético Mineiro. Então, assim, muitas saídas e até agora só quem chegou foi o Marlon Freitas. Então, espero que a diretoria acorde aí e que nos próximos dias a gente tenha mais novidades. Se tivermos novidades, você sabe, tudo que rola no Palmeiras você fica sabendo aqui. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá aquela força pra nós, família. E é isso, amanhã a gente tá de volta. Grande abraço pra vocês e avante palestra. Valeu, família!